Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala da consagração, mais uma vez. Nós estamos aqui porque viemos buscar a face do nosso Pai, porque viemos aprender mais do nosso Jesus. E louvado seja Deus que nós acordamos com saúde, com disposição, com alegria e com o coração cheio de vontade de aprender cada dia mais e mais de Cristo. Eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui conosco, porque a presença de vocês é que dá sentido para essa sala, para que nós possamos ir estudar todos os dias, às 5 horas da manhã do Brasil, e agora, às 9 horas da manhã daqui de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Cési. Bom dia, amiga. Bom dia. Bom dia, amiga querida. Vamos orar? Vamos. Eu vou me ajoelhar, então, e nós vamos fazer 2 orações. Eu faço a primeira e você faz a segunda, tá bem? Tá bom. Oremos, então. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, todos reunidos, porque viemos buscar o estudo da tua palavra, porque queremos parecer cada dia mais com o nosso Cristo Jesus. Estamos na semana da Páscoa e aprendendo sobre esta importante celebração que o Senhor deixou para nós na Bíblia, e nós estamos aqui, Senhor, para pedir a unção do Teu Santo Espírito sobre nós. Abençoa-nos e ajuda-nos a compreender cada palavra no seu íntimo detalhe, Senhor. Ajuda-nos a cavar bem profundo, porque sabemos que a Tua palavra é um poço sem fundo de sabedoria. E eu peço uma bênção especial para minha amiga irmã Cési, que aqui está e que se dispôs, deixando sua família, deixando seus afazeres, para servir ao Senhor e para partilhar conosco o pão quentinho dessa manhã. Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor abençoe sua família toda, que o Senhor abençoe o seu ministério, o seu servir, e que o Senhor nos ajude a fazer o mesmo, Pai, porque nós aprendemos ontem que a unidade é que faz com que o Senhor derrame as bênçãos dobradas do Teu Santo Espírito aqui nessa terra. Por isso nós queremos, Senhor, estar em unidade aqui nesse momento e pedindo a bênção do Espírito Santo sobre nós para que nós possamos compreender tudo isso. Abençoe cada um que aqui chegou e aqueles que ainda não entraram, mas que o Senhor irá buscá-los, Pai. Abençoe também os nossos irmãos que estão assistindo pelo YouTube e os irmãos que vão assistir mais tarde, e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações com um campo para que ela possa germinar, frutificar, para que nós possamos ser também professores para outras pessoas e para outros filhos do Senhor. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando aqui na tua presença, queremos louvar, exaltar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e a tua bondade, Senhor, não tem limites. Não temos como compreender o teu amor. Que amor é esse? Pai, estudando sobre os momentos finais onde o Filho do Homem esteve aqui nessa terra para morrer por cada um de nós. Senhor, eu tremo e temo. E eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor, neste momento, abrisse os nossos corações, abrisse a nossa mente, para que o Espírito Santo nos desse a porção dobrada do Santo Espírito, para que nós possamos entender a profundidade de alguns fatos, Pai. Senhor, são tantos os detalhes, eu não consegui ainda nem entrar no real sentido de como o Senhor era didático da Páscoa,
E nós precisamos, Senhor, entender a justificação pela fé. Amém, Jesus. Por Ajude, favor. Senhor, a entender isso, Pai. Eu lhe imploro, Paizinho, por favor, nos ajude a controlar o tempo para que amanhã a gente consiga ainda estudar esses pontos tão primordiais, porque aí nossos olhos vão dizer, uau, uau, por favor, Pai, eu peço ao Senhor, que são tantos detalhes, são tantas coisas para nós dizermos. Então, eu peço que o Senhor nos ajude nessa questão do tempo. Senhor, esteja com cada um que aqui está nessa sala. Esteja com cada um que vai assistir depois. Derrame, Senhor, de uma forma especial, essa porção dobrada. Nos dê sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este nosso louvor, como gratidão por teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. 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 César, eu vou repetir, mas eu repito com muita alegria. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém, amém. A palavra do Senhor, é por isso que é bênção, né, nas nossas vidas. Então, ontem nós estávamos naquele ponto crucial ali do Getsemane, né? E onde eu não me lembro se eu cheguei a mencionar o momento onde Judas chega. Eu acho que sim, onde Judas chega com aquela turba irada para levar Jesus. Sim, você falou sim sobre isso. E eu fico assim, pensando, né? Que momento difícil para Jesus. E Judas, ele então começa a seguir Jesus, porque Jesus então é levado. Agora ele começa a seguir Jesus. E para onde Jesus vai primeiro? O primeiro momento que Jesus vai é para o Sinédrio. E ali eles não convidam José de Arimateia e nem Nicodemos, porque eles sabiam que eles eram simpatizantes de Jesus. Mas ali está aquela turba inteira. E ali, eu não sei também se eu mencionei ontem, mas se uniram Anás e Caifás. Eles eram diferentes e eles não se davam bem, mas eles se unem para aquela noite. Eles passarem uma noite julgando Jesus. Não se julgavam à noite. Mas por que julgam Jesus à noite? Porque eles temiam o povo. Eles temiam. Então, eles fazem tudo na calada da noite. E aí, então, ele vai para o Sinédrio. E ali ele é condenado por blasfêmia. E dali, então, prestem atenção em algo. A história ela é cíclica e ela vai se repetir. Precisava, então, do poder político, o poder religioso, para que os dois poderes juntos pudessem dar a sentença para Jesus. Então, quando eles levam em Pilatos, se Pilatos era o poder o quê? Político. Ele era de Roma, era o poder. Então, hoje,
E, assim, em outro momento nós podemos estudar sobre isso, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Isso está na Bíblia. E nós vamos passar por tudo que Jesus passou. Você que toma a decisão de ser fiel a Jesus, você vai passar por momentos da história desse mundo que são momentos difíceis. Porque, novamente, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, que é a primeira besta, elas vão se unir. Poder político e poder religioso. E o cenário está pronto. Porque é a única vez na história que nós temos o poder religioso e o poder político, que é o maior poder político do mundo, fazendo parte do mesmo movimento. Você sabe que movimento é esse? Os dois, eles são jesuítas. Tanto o presidente dos Estados Unidos, quanto o poder religioso. Os dois. Eles vão se unir. Então, o servo não é maior do que o seu senhor. Nós temos hoje Anás e Caifás, e nós temos hoje Pilatos. E hoje eles têm unidade, porque os Estados Unidos era um país o quê? Protestante, de liberdade religiosa. Era o protestantismo. As pessoas que estavam sendo perseguidas na Europa, eles fogem para os Estados Unidos. Então, só que nesse momento, o cenário está pronto. E nesse momento, nós vamos ver a cada dia o desenrolar dessa história. E nós precisamos ficar atentos, porque nós precisamos ser fiéis, como Jesus foi fiel. Porque Jesus, você já parou para pensar que Jesus nunca murmurou? Porque se Jesus tivesse murmurado, ele teria pecado, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 que murmuração é pecado. Jesus nunca murmurou. Então nós precisamos entender que se nós somos de Cristo, muitos de nós, muitos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Eu volto a repetir. Nós iremos passar. Mas nós precisamos, como Jesus, sermos fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o verso favorito do meu filho Lucas. E esse é um verso muito profundo. Muito profundo. Porque nós vamos trocar. Nós vamos trocar a nossa coroa pela vida eterna. Nós vamos depor. Cristo vai nos coroar. É algo lindo. Então, olha só. Deus, ali agora, passando por aquele julgamento. Deus, porque Jesus é Deus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Então, agora ele passava por todo aquele julgamento. E Judas, ele acompanhava Jesus em todos os momentos, todos os passos de Jesus. Judas acompanhava Jesus. E ele pensava, qual é o momento que ele vai se soltar? Qual é o momento que ele vai estabelecer o reino dele? Ah, Judas, ele não tinha entendido nada. Jesus tinha trazido ali, no maior discurso de Cristo, no Sermão do Monte, coisas tão profundas. Ele estava ali instituindo o seu reino, um reino espiritual. Quando ele diz para aquela mulher samaritana, eu busco os que me adoram em espírito e em verdade. Logo o reino dele será em glória, como os discípulos queriam. Nós vamos viver esse reino de glória, mas não chegamos ainda. Estamos vivendo um reino pela graça. O reino que nós vivemos hoje de Cristo é pela graça de Cristo. Quando ele vier nas nuvens do céu, ele ali instituirá um reino de glória. E agora, Judas está ali.
E Judas vai acompanhando. E agora é levado a Pilatos. E Pilatos diz, nada tenho com esse homem, não vejo esse homem é inocente. Sabe que Pilatos pede Jesus para fazer milagres. E Jesus nunca fez um milagre para se aparecer. Nunca, nunca. Jesus só fazia milagres com um foco, salvar o ser humano. Os milagres de Jesus eram para salvação. E ele não fez aquele milagre para se aparecer. Jesus, faça um milagre para que ele tenha certeza que você é um filho de Deus e você seja poupado a sua vida. Mas Jesus não faz. Jesus não faz nenhum milagre. E agora Pilatos diz assim, leve a Herodes. Porque Herodes é aqui. E Herodes estava em Jerusalém. Então agora levam Jesus a Herodes. Herodes, ele não tinha paz pelo que ele fez com João Batista. E agora ele diz, é meu momento de livrar minha consciência. E Herodes, então, manda entrar coxos, cegos, e diz, cure eles. Jesus também não faz nenhum milagre. Jesus não faz milagre para se aparecer. Nenhum milagre de Jesus era para a exaltação do eu, porque se ele tivesse exaltado o eu, seria um pecado. E Satanás, ele queria de todas as formas, que Jesus desistisse, que Jesus pecasse. Você está entendendo o que Isaías profetizou? Porque ele tentaria de todas as formas para que Jesus não fosse vencedor, para que ele pecasse. Mas Jesus, ele tinha uma unidade com o Pai. A força de Jesus estava na unidade dele com o Pai. Todo o tempo, a força não vem de nós mesmos. A força vem pela unidade que nós temos com Deus. Por isso que nós precisamos de uma vida de oração. E o que o mal ele tem nos pegado? Onde ele tem nos pegado? Ele tem roubado o nosso tempo para nós não termos tempo com Deus. Porque quando você estuda essa palavra, quando você mergulha na palavra de Deus, você fica maravilhado. E essa palavra te liberta. Essa palavra te transforma. Esse é o único livro que transforma ébrios em sóbrios. Transforma drogados em pessoas do bem. Eu li um testemunho do Gustavo, que ele escreveu ali no Renovo. E ele escreveu, e ele também me contou como Deus o libertou do álcool e do cigarro. Assim, olha, no mesmo dia. E nunca mais ele fumou, nunca mais ele bebeu. E ele foi contando o que aconteceu ali quando ele foi descobrindo as coisas tremendas do Senhor. Então, quando você entra em contato com a palavra de Deus, não tem como você ser o mesmo. Por isso que Jesus, ele nos confronta todos. Por isso que quando ele teve aquele contato com a mulher samaritana, quando ela diz, dá-me de beber, quando o assunto começa para a adoração, ele diz, chama teu marido. E aquela mulher ela não fica ali se desculpando, mas ela diz, vejo que és profeta. E logo depois ela entende que ele é o Messias, porque ele se revela para ela. E aquela mulher que tinha aquela preocupação, cântaro, ela deixou o cântaro, porque ela teve uma intimidade com Jesus. E agora ela que ia buscar água ao meio-dia, ela vai agora para uma cidade inteira falar do amor de Jesus. Porque ela não era mais a mesma. Então não tem como nós termos contato com a palavra de Deus e sermos os mesmos. Não tem. Nós temos que ter mudanças na nossa vida. E essas mudanças,
é nítido. E por que os discípulos, eles pedem para Jesus, Senhor, nos ensine a orar? Por quê? Porque eles viam o poder da oração na vida de Jesus. E Jesus, ele não pecou porque ele tinha uma vida de intimidade com o Pai. E agora, Jesus volta então para Pilatos, porque Herodes diz, levem ele para Pilatos. Pilatos é que vai julgá-lo. Novamente vem Jesus para Pilatos. E agora Pilatos está novamente, ele tinha recebido um recado da sua esposa. E Pilatos não via, Pilatos não via. E Anás e Caifás ali em cima, porque eles sabiam que Pilatos era fraco, mas eles estavam ali em cima dele. E aí Pilatos se lembra, é Páscoa, é Páscoa. Na Páscoa, um criminoso era solto. E agora, Pilatos diz assim, olha, vocês querem que porque eles também eram crucificados, você quer que este seja solto, livre, ou que eu solte Barrabás? Sabe quem era Barrabás? Ele era o próprio Satanás. Como que nós somos o próprio Satanás? Quando nós permitimos que ele entre na nossa vida. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E Judas fez o que Satanás fez no céu. Traiu Jesus. Jogou os anjos contra Jesus. E Barrabás, ele era considerado como Messias. Olha que blasfêmia. E agora aquele povo, então, começa a dizer, solte Barrabás. E crucifica-o. Você precisa entender alguma coisa. Aquelas pessoas que estavam ali, que gritavam crucificam, estavam todas cheias de demônios. Os demônios estavam ali. Se você perceber que Jesus, depois que ele ressurge, que ele anda por Jerusalém, e ninguém faz mais nada com ele. Por quê? Porque as pessoas não estavam endemoniadas. E Satanás estava ali, sobre as pessoas, tomando a mente delas, sabe? E elas começavam a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora, tem uma frase, gente, que os judeus, eles falam, e eles não têm noção do que eles vão falar. E quando Pilatos diz, eu vejo que esse homem é inocente, eles dizem que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Crucificam. E por que os judeus passaram pela destruição de Jerusalém? Por que os judeus passaram pelo holocausto? Porque as palavras têm poder. Iago, você pode, nós já estudamos sobre isso, você pode ali, no grande conflito, pegar só esse trechinho. Nós já estudamos bastante sobre isso, é porque eu não estou com o livro aqui agora, mas se você puder vir e trazer para nós, amiga, só aquele parágrafo onde fala sobre exatamente esse momento que eu estou falando, e o sangue de Jesus caiu. E por isso eles têm tantos momentos. E ainda existe um momento que vai cair, que é na volta de Jesus. Você sabe então, o capítulo do grande conflito? Eu acho que é a destruição de Jerusalém. É onde fala da destruição de Jerusalém. No meu livro está marcado, mas se eu não me engano,
na destruição de Jerusalém. Então eu teria que ver, ou no Desejar de Todas as Nações, eu não me lembro mais. Mas eu acho que no Grande Conflito também fala. Mas no Desejado eu tenho certeza. O Desejar de Todas as Nações fala exatamente sobre esse momento. Ou então, na hora das considerações, eu trago aqui, eu corro, pego o livro e leio exatamente nesse ponto. Então, agora, Jesus é sentenciado. E Jesus, eles passam, então, a noite inteira julgando Jesus. E Jesus é colocado no madeiro. Que horas? Qual é o horário que Jesus é colocado no madeiro? E quando Jesus é colocado no madeiro, sabe o que ele se faz por mim, por você? Ele se faz maldição. E está profetizado que ele rebaixaria. Que o Filho de Deus se rebaixaria a essa terra. Só que quando ele chegasse a essa terra, ele ainda iria se rebaixar ainda mais. Ele ia chegar à parte mais humilhante, porque ser morto em um madeiro era para bandido. Jesus foi morto como um bandido. E não é só isso. Gente, quando eu passei pelas ruas de Jerusalém, quando começa ali a Via Dolorosa, e que tem um momento onde começa aquela peregrinação, porque Satanás, ele fez de uma forma que Jesus fosse humilhado, que ele fosse jogado ao mais baixo dos seres humanos. Queridos, as chibatas, Jesus teve vários momentos que ele teve chibatadas, porque na primeira vez, eu não mencionei, que ele foi a Pilatos, ele recebeu muitas chibatadas. Dê aí umas chibatadas e leve a Herodes. E cada um que ele ia, ele recebia sentenças. E aquelas chibatadas eram de couro. E na ponta daquele couro tinha ferro. Porque se você vai para a profecia de Daniel, você vai vendo cada reino com o seu metal. Babilônia, o ouro, Medo-Pérsia, a prata, Grécia, o bronze. E quando você chega nos pés daquela estátua, que representa Roma, e porque são duas pernas, Roma pagã e Roma papal. E quando você chega, então, naquelas duas pernas, aquelas pernas são de quê? De ferro. Porque quem é que instituiu o ferro? Foi Roma. Quem instituiu as prisões, as lanças? Quem instituiu toda a parte de ferro foi Roma. E naquelas pontas daquela chibata tinha ferro, porque onde ela pegava na pele de Jesus, ela rasgava a pele de Jesus. Olha, quando eu olhei e eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, que crueldade! Mas Isaías tinha profetizado que ele seria moído pelas nossas transgressões. Não foi fácil o que Jesus passou, por amor. E hoje nós não valorizamos o que Jesus passou na cruz do Calvário. Nós não valorizamos o que ele, a via dolorosa. Aquela cruz pesada era o pecado da humanidade. Era o meu pecado, era o seu pecado. Nós merecíamos estar naquela cruz que ele carregou. E Jesus passa, então, por aquela via dolorosa. Queridos, é um caminho estreito. É comércio desse lado, é comércio desse outro lado. É comércio dos dois lados. E as pessoas iam zombando, iam escarnecendo, iam cuspindo em Jesus. E Jesus passou toda aquela via dolorosa. Mas que horas que Jesus é colocado no madeiro? Que horas que o cordeiro era sacrificado? Todos os dias, diariamente. Na terceira hora.
E quando que é a terceira hora? No nosso relógio. Porque eu disse para vocês que eles mudaram também o tempo. A terceira hora é 9 horas da manhã. E Jesus, então, é colocado no madeiro às 9 horas da manhã. E ali eles crucificam o nosso Jesus. E Jesus, ele passa, então, quando ele está entrando na segunda vigília, porque nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília do dia, e nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília da noite. Então, a segunda vigília, ali Jesus é colocado. Quando começa a segunda vigília, 9 horas da manhã. Quando chega na terceira vigília, que é a hora sexta, que é ao meio-dia, o que acontece? O que acontece é a natureza. A natureza vai clamar, vai mostrar. Houve trevas, há um terremoto e houve trevas do meio-dia até o início da quarta vigília. Porque 15 horas, que é a hora que Jesus ele vai descansar no Senhor, que ele entrega as palavras de Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É às 15 horas da tarde. Mas, então, preste atenção, 9 horas. O cordeirinho era imolado para todos os judeus que estavam em Jerusalém, que estavam ali dentro do Estado de Israel, ao povo de Deus. Mas o cordeirinho que era morto às 15 horas eram por todos que estavam fora da diáspora. Para quem estava na Babilônia, para quem estava no Egito, para quem estava na África, para quem estava em Roma, para quem estava no Brasil. Jesus, então, morreu às 15 horas, por mim e por você. Jesus, olha, as pessoas demoravam muito a morrer na cruz. Era uma morte lenta. Mas Jesus, tanto é que quando José de Arimateia, ele vai a Pilatos, pedir o corpo de Pilatos, Pilatos diz, ele já está morto? Porque se demorava, era mais de um dia. E por que eles quebravam os ossos? E Isaías profetizou que os ossos de Jesus não seriam quebrados. E eu preciso que hoje eu preciso terminar com vocês, porque amanhã eu queria muito entrar nos detalhes da Páscoa. E aí você vai entender a festa da Páscoa com todo esse cenário que nós fomos traçando ao longo dessa semana. E aí você vai entender o que é a festa da Páscoa. Então, os ossos de Jesus não são quebrados. Então, lá em Isaías diz que nenhum osso dele seria quebrado. E ninguém morria na cruz se os ossos não fossem quebrados. Mas Jesus, ele tem uma morte de 6 horas. E tem um porquê. Então, quando chega ali às 15 horas, e Cristo tem um momento que ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Eli, lama sabachthani. E por que Jesus diz isso? Porque, entenda, por que Jesus foi morto? Cada móvel do santuário é uma parte de Jesus que sofreu os golpes. Mas qual foi o motivo por que Jesus morreu? Jesus morreu porque o coração dele explodiu. Porque Jesus estava em tremenda agonia e tristeza profunda. E cientificamente, hoje a ciência se comprova, pessoas que estão, que ocorre essa agonia, essa tristeza profunda, o coração explode. Então, o motivo da morte de Jesus foi que o coração dele explodiu.
E Jesus estava em tremenda tristeza, porque ele tinha se separado do Pai. Quando Jesus ele é colocado ali no madeiro, é o único momento que ele se separa do Pai. Eu disse para vocês que Jesus teve uma vida de oração, e por isso ele não pecou. Mas naquele momento, ele está carregando todos os pecados de todos os seres humanos. Ele pagou o preço por todos, todos. Alguns somente vão aceitar, mas ele pagou por todos. Então, ele imagina os meus pecados, são muitos. Imagina os pecados do Gustavo, da Iaponira. Imagina os pecados da Júlia, da Miriam. Imagina. Só que não era só pelos nossos pecados, era por toda a humanidade. Jesus, naquele momento, ele estava carregando o pecado de todos. E não tem como. Ali ele estava se fazendo uma audição. Não tinha como o Pai agora estar com Jesus. Porque ele estava carregando os nossos pecados. E o Pai, então, precisa se separar de Jesus. Eu queria que o Espírito Santo pudesse te testificar e falar ao seu coração, te mostrando a profundidade dessa separação. Jesus sofreu por essa separação, porque ele tinha uma unidade com o Pai. E esse é o único momento que os dois se separam. E houve trevas. O Pai desceu a essa terra. A glória de Deus é imensa, mas a natureza deu trevas para que eles não vissem a Deus. Mas Deus estava ali. O Pai desceu a essa terra. Imagina o sofrimento do Pai em ver o sofrimento de Jesus. Jesus pede água. E eles pegam vinagre. Você sabe para que são os vinagres? Para que eles usavam vinagres? E por que eles tinham vinagre ali? Porque eles não tinham banheiros como nós temos hoje. Eles não tinham banheiros públicos. Sabe como eram os banheiros públicos? Latrinas. E se sabe como que se higienizava as latrinas? Com vinagre. E quando ele pede água, aqueles soldados romanos, eles encharcam aquela bucha de vinagre que lavava a latrina. E o que eles estão dizendo para Jesus? Qual é a mensagem que está indo ali naquela bucha de vinagre que limpava a latrina? E sabe o que Jesus diz para eles? Nada. Mas sabe o que Jesus diz para o Pai? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai. E agora há trevas do meio-dia até as 15 horas da tarde. E no momento que Jesus diz, está consumado, que quer dizer tetelestai, está consumado. E Jesus então diz assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é o momento que Jesus então inclina a cabeça. E ele está com aquela coroa, né? Colocaram uma placa na cruz de Cristo, Rei dos Judeus. Coloca aquela coroa de espinhos. Cada golpe que Jesus levou é um móvel do santuário. Amanhã eu vou tentar trazer aqui o santuário para vocês. O santuário, o formato dos móveis do santuário, desde o altar de holocausto, a pia, a mesa dos pães, o altar de incenso, o candelabro, a menorá, né? Essa menorá faz parte do Santíssimo, né? Desculpa, do Santo. Essa menorá, na verdade, é onde
nós vamos passando do santo para o santíssimo, né? Mas ela está no santo. E essa menorá, ela representa Jesus sendo a luz do mundo. Você sabia que essa menorá é a figura completa da Igreja de Cristo, essa haste principal? São 7 hastes incríveis, né? A oração do Pai Nosso, existe sete petições, né? 7 momentos ali de fala com Deus. 3 é para Deus e 3 é para o homem. Eu fiquei pensando nisso. Jesus é que nos liga e nos diz, Pai Nosso. E ele diz, olha, eu sou irmão de vocês. É ele que nos liga a Deus. Foi ele quem veio. E ali na oração do Pai Nosso, ele diz, ele faz três pedidos. O primeiro pedido, ele diz ali, santificado, que santificado seja o teu nome. E ele está falando algo sobre o nome de Deus, que era santo. Ele diz, vem o teu reino, isso aqui é Deus, e seja feita a tua vontade. São 3 coisas, isso é muito profundo, que é ligado a Deus. E para o homem ele diz, o pão nosso. Pão, porque o pão tem 2 significados. O pão que desceu do céu espiritual, o pão espiritual, e o pão material. Ele diz, é nosso. A igreja de Atos 2, né? E ele diz, não nos deixe cair em tentação. E isso está tudo no plural. Mas livrai-nos do mal. Você consegue entender que a oração do Pai Nosso está aqui, ó, na menorá. Né? Pai Nosso. E aí 3 pedidos para Deus. 3 pedidos para o próximo. Assim como é dividido os mandamentos do Senhor. E aqui, cada golpe que Jesus levou é um móvel do santuário. Então, os pés cravejados, é o altar de holocausto. Eu vou mostrar para vocês. E esses móveis estão em formato de cruz. Eu tive ali no deserto de Tina, e ali é um santuário original, como o santuário que Moisés viu no céu. E ele fez a cópia. Moisés, ele só não tinha a cópia, né, do pátio, porque o pátio era aqui na terra. Jesus iria morrer e se batizar aqui nessa terra. Mas eles são em formatos de cruz. E eu sei que lá no canal vocês já ouviram, alguns de vocês já estudaram sobre o santuário, né? Cada festa, cada golpe, é muito tremendo. Quando eu fiquei 3 anos e meio estudando santuário, foi algo assim tão... Quanto mais eu entrava no santuário, quanto mais eu entrava na profundidade do santuário, mais eu ficava maravilhada. E cada festa representa um momento, né? Cada móvel representa uma festa, cada móvel representa um momento que Cristo esteve aqui e cada móvel representa um golpe de Jesus. Então, o altar de holocausto, onde o cordeiro era imolado, é os pés de Jesus. Jesus diz, tenham ousadia para entrar por esse novo e vivo caminho. Isso está em Hebreus. Ele diz, entre pelo novo e vivo caminho que eu tracei pelo meu sangue. Então, nós temos que caminhar pelo santuário diariamente, todos os dias. É o nosso processo. É o processo de meditar na cruz de Cristo. É o processo de entrega a Cristo. É o processo de buscar a palavra, de ler e estudar a palavra de Deus. Por isso que são 2 pilhas de pães, né? É ler e estudar. É o momento da oração, altar de incenso. Momento de testemunhar, de falarmos do amor de Deus, o candelabro, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? É o êxodo de Cristo, é o êxodo do povo de Deus, é o mesmo, o êxodo de Israel, o êxodo da igreja de Israel. Então, tudo isso tem lá no canal, para vocês entenderem a profundidade do santuário. E as festas começam pela festa da Páscoa, essa festa que representa Pentecostes, né? Cristo sendo a luz do mundo. E aqui eu vou mostrar para amanhã para vocês o santuário. Muitas de vocês estiveram no congresso onde nós fizemos um santuário e a gente foi caminhando por cada móvel, entendendo
Então, a Cristo, ele está ali, né, de braços abertos. Então, o altar de holocausto é os pés. Cristo recebeu um rasgo aqui do lado, né, onde saiu água e onde água e sangue, e de onde que tem o móvel do santuário, que tem água, a pia. Então, você aceita Jesus e você entrega a sua vida se batizando. E é muito profundo o santuário. E aí você vai para o santo, ele tem a mesa com os pães, que é uma mão cravejada de Jesus. E nós temos, do outro lado, o candelabro, que é a outra mão cravejada de Jesus. Nós temos ali o altar de incenso, que na verdade é um móvel do Santíssimo. Mas Paulo, ele nos explica por que o móvel do Santíssimo está ali dentro do santo, por conta da misericórdia de Jesus, para que as nossas orações subissem todos os dias. E foi ali exatamente na graça, no incenso, que é a graça de Cristo, né? Aquele sal que é colocado ali, que é o tempero que nós damos à oração, é o amor. Foi ali que o coração de Jesus se explode. E a Arca da Aliança, que está no Santíssimo, é a coroa de espinhos. Cada golpe que Jesus levou representa um móvel do santuário e representa uma festa. E Jesus, então, diz, está consumado. Tetelestai. Quando Jesus diz tetelestai, sabe o que acontece? O véu do templo se rasga de cima a baixo. Aquele cordeirinho que ia ser imolado às 15 da tarde, ele foge. Porque nunca mais morte de cordeiro. Porque agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pagou o preço. Está consumado. Acabou. E Jesus, então, se entrega. Ele descansa. Naquele momento, há um terremoto. E esse terremoto, então, rasga o véu. Nesse momento. E aí, agora a gente precisa ir para a palavra. Porque você vai ver tudo isso, todo esse momento, você vai estudando. E agora a gente precisa ler algo muito profundo. E esse momento agora, a Bíblia diz que corpos são jogados para fora. Corpos de santos. Porque nós temos que entender, por isso que eu orei ao Senhor hoje, porque vocês precisam entender o real sentido da Páscoa. O que é a Páscoa? O que é o pães asmos? O que é a primícia? Porque esses corpos que foram jogados para fora têm a ver com o molho das primícias que Jesus levaria para o céu, para o Pai. E quem são esses corpos que foram jogados para fora? Quem são esses? Corpos de santos. Quando eu estudava esse momento, e quando eu estudei as tribos, eu só ficava assim com aquela parte, né? José, ele fez prometer, os irmãos prometerem, que quando eles fossem embora do Egito, que os ossos dele não ficassem no Egito. Os ossos daqueles que dormiam no Senhor foram ressuscitados. Onde? Em Jerusalém. Quem foram os que foram ressuscitados? Nós não sabemos os nomes. Mas existem alguns indícios. Provavelmente, João Batista foi ressuscitado. E assim, é muito profundo quando a gente estuda a história de João Batista, porque João Batista, ele não teve nenhum privilégio, como os discípulos tiveram. Os discípulos andaram com Jesus, os discípulos viram os milagres de Jesus. Não, João não viu nenhum milagre. João, quando mandou os seus discípulos para perguntar para Jesus, diga se ele é o Messias ou se eu tenho que esperar outro. E Jesus não responde para os discípulos de João. Jesus, ele fica ali o dia inteiro curando as pessoas. E os discípulos de João ali esperando a resposta de Jesus. E depois que eles passam um dia com Jesus, ele diz para os discípulos, diga a João, cegos veem,
coxos andam, mudos falam. E João entendeu, ele é o Messias. Mas o detalhe que a Bíblia nos diz é que alguns daqueles santos que entraram em Jerusalém, e isso era uma profecia, e essa profecia, ela está em Isaías. E eu preciso que você analise. 6 horas é hora de orar. Eu tenho orado por algumas famílias nesse momento. Esse é o primeiro momento de oração do dia e eu quero orar com vocês. Paizinho querido, eu te louvo, te exalto por esse momento aqui na sala, Pai. Eu gostaria muito, Paizinho, que todas aquelas famílias pelas quais eu tenho orado, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, por esse sacrifício que foi derramado na cruz do Calvário. Liberte, Senhor. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Mas hoje eu te peço, Senhor, hoje, exatamente a Páscoa. Sua Páscoa não é domingo, tua Páscoa é hoje, Pai. E eu faço um pedido especial, Pai. Liberte esses cativos da escravidão que Satanás tem feito no corpo de cada um deles, Pai. Liberte, Senhor. Liberte, Pai. Que o teu sangue não seja em vão sobre nenhum deles. Tu sabes quem são. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. E nós vamos ler esse momento agora, onde Jesus, ele vai descansar. Mateus 27. Aqui diz assim, olha, aí vai falando, aqui fala de Jesus perante Barrabás, e vai falando. Mas eu queria pegar aqui com vocês, a partir do verso 46, e diz assim, eu vou ler a partir do 45, tá? E desde a hora sexta, então desde o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Qual que é a hora 9? Se a hora terceira é 9 horas da manhã, se a hora sexta é ao meio-dia, então a hora 9, que é 9, era às 15 horas. Então, da hora terceira até a hora 9 são 6 horas. Jesus ficou na cruz do Calvário 6 horas. Jesus foi morto porque estavam infringindo o 6º mandamento. 6 horas na cruz, 6. Infringindo o 6º mandamento, mais um 6. Ele foi morto numa sexta-feira, mais um 6. Sexta-feira é o único dia que tem o número 6. 666. Grava isso. Um dia você vai entender a profundidade disso. Qual é o seu primeiro dia de vida? Que Jesus nos criou na sexta-feira. E só um detalhe, que horas que o homem foi criado? O homem foi o último a ser criado. Cristo, ele vai criando na sexta-feira, em cada vigília ele cria uma parte. Se você olhar o dia que o homem foi criado, ele criou várias coisas, não foi só o homem. O que foi criado na sexta-feira? Vai lá em Gênesis e você vai ver. Mas em Gênesis diz que, por último, na quarta vigília, Cristo cria o quê? O homem. Que horas que o homem foi criado? Às 15 horas. Que horas que Jesus diz estar consumado? Quando, no mesmo momento em que o homem foi criado, ele morreu pelo homem. 15 horas. A gente precisa entender a Bíblia bem no profundo, porque a gente vai ficar sempre maravilhado. Então, aqui diz que houve trevas da hora sexta até a hora 9. Vamos continuando. E ali, veja aqui o verso 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por
que me desamparaste? Jesus então morre, porque o coração dele explode de tamanha tristeza de estar separado do Pai. E aquelas pessoas, veja o que vai dizer no verso 47. E alguns ali estavam ouvindo e diziam, ele está clamando por Elias, porque ele disse, Eli, Eli, Eli é o nome de Deus. E eles escutam e estão dizendo, ele está ficando doido, está clamando por Elias, vamos ver se Elias vem para ajudá-lo. Olha só. E aí agora diz assim, olha, o verso 48. Logo, um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeceu de vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, dizia, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E agora o verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz. A gente precisa entender quando a Bíblia diz grande voz. Lá em Apocalipse 14 diz que vem um anjo voando e ele tem um evangelho eterno. E ali, deixa eu só ler para você, aqui em Apocalipse, verso 6, 14, verso 6. E aí, um outro momento. Grava aí, Gustavo, que eu quero te explicar sobre isso, que é tremendo. Quando a Bíblia diz grande voz, eu não tenho como explicar para vocês agora. Então, aqui diz assim, olha, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a toda nação. No verso 7, agora diz assim, olha, dizendo com grande voz. Então, no verso 6, começa a dizer que um anjo vem voando, tem pressa, com o evangelho eterno. É um evangelho que não está assassinado. Não é um evangelho de prosperidade. Não é o evangelho que as pessoas têm pregado nas igrejas. Porque Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo não pegava em dinheiro. Nós não podemos assassinar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho com grande voz. E você vai entender. Depois você vai entender por que grande voz. E aqui está dizendo, e diziam com grande voz. E agora Jesus, ele exclama aqui com grande voz. E aí, então, agora Jesus exclamando com grande voz, rendeu o Espírito. Com grande voz, ele fala, está consumado, tetelestai, acabou. Ele venceu. E agora o verso 51 diz assim, e eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Veja o 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos. Então, abrem-se os sepulcros. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Corpos de santos. Mas esses santos, eles só são ressuscitados quando? Você vai entender agora no próximo verso. Eles não foram jogados para fora e já ressuscitaram. Não. Eles são jogados para fora quando tem esse terremoto. E saindo dos sepulcros, olha quando que eles vão sair do sepulcro. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Então, eles são jogados para fora quando fende as rochas, quando está aquele terremoto, que o sepulcro se abre, os corpos de santos foram as primícias. Esses serão os molhos das primícias. E por isso que a gente precisa entender a festa das primícias. Festa das primícias, eles levavam os primeiros frutos. Lembra que as árvores tinham eles amarravam com as fitinhas vermelhas os primeiros frutos? E esses são os primeiros frutos. E José, a Bíblia não diz que José está ressuscitado, mas a Bíblia diz que José diz, por favor, não deixe meus ossos no Egito. José queria os ossos dele em Jerusalém. E os ossos que são ressuscitados, os corpos que são jogados para fora, porque naquele momento que abrem-se as rochas, que abrem-se as pedras, que os sepulcros se abrem, aqueles corpos
que eram só ossos, na verdade eram só ossos, agora são corpos. Eles continuam mortos, mas eles estão sobre a terra. Entenda isso. E você sabe que isso é uma profecia se cumprindo? Eu vou pedir Gustavo para ler para mim Isaías 26, verso 19. Veja que isso está profetizado em Isaías. O profeta Isaías foi quem profetizou tudo acerca do Messias. Veja o que está dizendo em Isaías 26, verso 19. Veja, leia para mim, Gustavo, por favor. Então, olha só. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Queridos, que mortos são esses? De que Isaías está falando? Que quando Cristo ressuscitasse, ele ressuscitaria muitos corpos de santos. Olha, então o que está dizendo Isaías? Diz que quando o corpo dele fosse ressuscitado, ele não ressuscitaria o quê? Sozinho. Ele iria ressuscitar muitos com ele. Nós sabemos que tem um julgamento no céu. E nós sabemos que nesse julgamento do céu existem os anciões, 24 anciões. Daniel disse que eu vi trono e vi sobre os tronos o ancião de dias, Deus, e vi os anciões assentados. Quem é que vai julgar no céu? Quem é que vai julgar? Qual o júri popular? O que nós vamos fazer no milênio? Mas no milênio, ok, nós já sabemos quem vai julgar. Mas quem é que está julgando agora? Nós estamos vivendo a festa da expiação, que é o juízo. Está havendo um juízo no céu. E nós vamos ali abrir os livros e vamos ver o que esse juízo que está sendo agora, o que eles fizeram. Não é isso? E quem é que está lá no céu? Porque para ter um juízo lá, tem que ter pessoas aqui da terra. E quem são esses santos que estão lá? Que estão julgando? A gente precisa entender o que é no profundidade. Então, olha, os teus corpos, os teus mortos, o Gustavo leu. E agora ele diz assim, ó, os teus mortos, eu quero ler na minha versão. Os teus mortos e também o meu cadáver. É Jesus, cadáver de Jesus. E também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai. Olha só, para que habitais do pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso aqui se cumpre nesse momento. Corpos eles vão ser julgados. Quando é que vai cumprir Isaías 26, 19? Espera só um pouquinho. Eu vou finalizar hoje com isso. E amanhã eu tenho uma outra parte, né? Porque Jesus vai ressuscitar. E existe mais algumas coisas para nós entendermos. Porque assim, ó, Páscoa é dia 14, Pães Asmos 15, ele na sepultura, a gente precisa entender. E Primícias é dia 16. Então, sexta, sábado e domingo, 14, 15 e 16. São as 3 festas que estão ali juntas. Só que as primícias, elas vão 49 dias. E quando chega os 50, é Pentecostes. Porque 50 dias depois, o Espírito Santo será derramado sobre os discípulos. E eles descerão as línguas de fogo. E aquele Pentecostes abala o mundo até hoje, até os nossos dias. Então, olha só, eu quero ler continuar aqui. Então, vou ler o 51. Então, e saindo dos sepulcros, então no 52 diz que quando há aquele terremoto, que as pedras se abrem, a terra, ela fende porque há um terremoto, aqueles corpos são jogados para fora. E aí eles só vão ressuscitar, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. E o centurião
e os que aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, quando esse episódio da natureza acontece, alguns já começam a crer em Jesus. Você sabia que por que 3.000 se batizam no Pentecostes? Porque muitos vão crer, porque vão ver isso acontecendo. Então, agora Jesus é colocado no túmulo. José de Arimateia vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos dá, ele manda os soldados irem verificar se Jesus já tinha morrido, e Jesus já tinha morrido. E agora ele dá o corpo de Jesus para José de Arimateia. E José de Arimateia, se você continuar lendo, você vai ver isso. Continua lendo Mateus 27 e vai continuando lendo ali parte do 28, que você vai entender. José de Arimateia pega um túmulo, porque ele tinha um túmulo novo. E ele coloca ele naquele túmulo novo. Agora, Anás e Caifás vão atrás e diz assim, coloca uma pedra, lacrem a pedra. Porque eles temiam, Satanás temia a ressurreição de Jesus. Ele temia. Se Jesus não ressurgisse, aqueles corpos não ressurgiriam. Aqueles corpos, eles têm um papel importante no céu. Eles estão julgando, eles estão fazendo parte do julgamento de Jesus. Quando no céu, Gustavo, entende isso? Quando no céu, fala Gustavo, por isso que é importante você aceitar o sacrifício de Jesus e se você se batizar. Quando você se batiza, você está dizendo assim para Jesus, olha, então você entendeu o evangelho, você se batiza, o que você faz? Como um advogado. Aí você assina uma carta em branco, tipo assim, olha, você responde por mim. Eu te dou total, inteiro poder para responder por mim. Então, quando nós nos batizamos, nós damos Jesus inteiro poder para responder por nós. E quando lá no céu, Gustavo, é chamado o seu nome, diz Gustavo Veiga, Jesus diz assim, oi pai, estou aqui, eu morri por ele. Ele se batizou, ele me aceitou, ele deixou nas minhas mãos ser o advogado dele. Eu sou o advogado, eu respondo por ele, pai. Gustavo, isso não é lindo? É isso. Se você nunca se entregou sua vida ao Senhor e está nessa sala, se entrega. Porque é quando você se batiza que você assina essa carta em branco, dando para Jesus todos os poderes para ser o seu advogado no céu. E Jesus, então, quando é chamado seu nome, ele diz, oi, pai. Oi, eu respondo. É Jesus que responde por nós. E ali está aquele julgamento. E agora, nós vamos entender depois. Eu quero só pegar, eu vou finalizar com esse momento. Jesus, então, ele fica ali. Se você continuar lendo, você vai ver que as mulheres viram onde colocaram Jesus. Mas era algo tão importante. Por que elas não ungem o corpo de Jesus? Porque elas vão para casa esperar que o sábado se passe. Por quê? Pense nisso, pense nisso. Aí elas andaram com Jesus. Será que elas não saberiam se Jesus tivesse revogado a lei? Em Mateus 5,17, Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele vai dando todos os mandamentos ali. E aquelas mulheres não ungem Jesus. Agora você precisa entender uma coisa. Tem um ser humano que entendeu a história da redenção. E ela ungiu Jesus em vida. Porque ela entendeu a história da redenção. Quem foi? Maria Madalena. Quando ela cai, levanta, cai. Jesus, ele leva Maria Madalena a olhar para o plano da redenção, porque ele diz, eu não te condeno, vai, não peques mais, leva Deus contigo.
Ele é tua força. Quando Maria Madalena, ali nunca mais, ela tem um encontro com Jesus. E ali ela começa a seguir Jesus. E ela está tão agradecida que ela unge Jesus com aquele vazio nos pés. E ela não espera que aquilo iria recender e ela começa a secar com os cabelos. Ela solta os cabelos, só sabia soltar os cabelos quem era prostituta, e naquele momento de desespero ela solta, ela começa a secar os cabelos. Você sabia que aquele momento de Maria Madalena é porque ela entendeu a história da redenção e ela unge Jesus em vida para esse momento? É lindo, a gente precisa entender esse momento. Porém, elas vêm também para ungir o corpo de Cristo. Só que vocês entenderam que elas não vão ungir? Elas não vão ungir. Elas não vão ungir, porque quando elas chegam para ungir, ele já está ressuscitado. Mas o corpo de Jesus foi ungido por Maria Madalena em vida. Nossa, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Porque elas não transgridem do sábado. Elas voltam. Continua lendo. E eu vou ler essa parte amanhã, onde Maria Madalena, ela chega para ungir Jesus. Mas Jesus já está ressuscitado. E essa parte é maravilhosa, essa parte é linda. Eu sei que já deu tempo e eu queria amanhã entrar só nos detalhes da festa da Páscoa, mas eu vou deixar essa parte para amanhã, só que tem um detalhe. Tem uma ordem no céu. E Gabriel, ele recebe uma ordem no céu. E qual é a ordem que ele recebe? Do próprio Pai. O Pai diz para Gabriel assim: Gabriel, vai e diga, Jesus, teu Pai te chama. O céu inteiro estava chamando Jesus. 33 anos sem Jesus pisar os pés no céu. 33 anos e meio. Ele longe do céu. E agora o Pai diz para Gabriel. O Pai também vai dar uma ordem para Jesus vir nos buscar, sabia? A história se repete. Filho, vai, chegou a hora. Vai buscar os teus amados, aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado. O mal não presta. Esse é o momento que Jesus vem nos buscar, essa é a ordem que o Pai dá para ele. Mas nós estamos agora na ordem que o Pai dá para Gabriel. Vai, Gabriel, diga, Jesus, Jesus, teu Pai te chama. Quando Gabriel vem chegando e Gabriel rola aquela pedra, todos aqueles soldados, 100 soldados estão ali para não permitirem que Jesus saia daquele túmulo. Porque Anás e Caifás foram e disseram, olha, ele disse que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E nós temos que colocar soldados ali para impedir, porque senão esses loucos, os discípulos, os que seguem ele, vai dizer que ele ressuscitou. E você sabia que quando Jesus estava no túmulo, eles queriam calar a voz de Jesus. E agora a voz de Jesus era muito mais ecoada. Sabe por quê? Porque os leprosos, os coxos, os cegos, os mudos, eles chegavam no templo. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está o que cura? E agora eles clamavam por Jesus. E agora a voz, o nome de Jesus era ecoado. Muito mais agora morto do que em vida. Eles tentaram calar Jesus e agora eles perceberam que não era impossível calar o nome de Jesus. Jesus na sepultura. E agora o anjo vem chegando e o anjo Gabriel então abre aquela pedra e Jesus então recebe aquela ordem. Jesus, teu Pai te chama. E Jesus então ressuscita. Preste atenção e a gente vai encerrar com isso. Quando Jesus chega na porta daquele
túmulo. Quais são as palavras de Jesus? Eu vou ler com vocês amanhã. Jesus diz assim: eu sou, atributo de Deus, a ressurreição, a verdade e a vida. Você precisa entender a profundidade de eu sou a ressurreição, verdade e vida. Assim como a gente precisava entender a profundidade daquelas palavras de Jesus com Maria Madalena, com aquela que o ungiu em vida. Jesus foi ungido em vida por Maria Madalena. E o que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você já entendeu a profundidade disso? O que Jesus não condenava? O passado dela. Vai, imperativo, presente. E não peques mais. Futuro. Passado, presente e futuro. E o que Jesus diz? Ressurreição, verdade e vida. Eu vou deixar isso para que você pense e pergunte para o Espírito Santo qual é a profundidade disso. Quando Jesus, então, diz essas palavras, aqueles corpos que foram jogados para fora na sexta-feira, na hora 9, quando Jesus diz, está consumado, e quando há o terremoto, quando o véu se rasga, quando fendem as rochas, e aqueles corpos são jogados para fora, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida, aqueles corpos ganham vida. Uau! Eles entram em Jerusalém. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe. Uau! Uau mesmo, Gustavo. A gente não quer parar, né? Louvado e exaltado seja o nosso Deus. É muita profundidade. E eu sei agora por que nós somos transformados pela contemplação. Nós devemos contemplar a Cristo para sermos transformados à imagem e semelhança dele. Obrigada, César. Deus que abençoe. Eu agora já estou querendo mais. Agora eu quero que chegue amanhã, para a honra e glória do nosso Deus, e nós continuarmos esse estudo maravilhoso. Chegou aquele momento que a gente agora vai poder partilhar o que o Espírito Santo falou no nosso coração. E nós vamos fazer 3 orações. A nossa irmã Cris e o seu esposo vão fazer a oração cantada. E eu gostaria de pedir aos irmãos aqui, quem pudesse, mais 2 pessoas para orar conosco. Quem gostaria, por favor, levante a sua mãozinha. Obrigada, Gustavo. O Gustavo vai fazer a primeira oração. Aliás, pode ser assim, César? Você faz a primeira, o Gustavo faz a segunda, então, e a Cris faz a oração cantada? Claro, claro. Eu já vou me ajoelhar. Oremos, então. Paizinho querido, que tremendo é estudarmos a tua palavra. Eu te louvo, te exalto, te glorifico. Porque essa verdade nos liberta, nos transforma. Ai, Senhor, nos ajude a não sermos pegos nas ciladas do mal. Porque Ele quer roubar o nosso tempo, para não dobrarmos os nossos joelhos. Porque Ele sabe que quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos dando autoridade para o céu agir. Pai, em nome de Jesus, eu não só peço pela minha família, mas eu peço por todas as famílias da terra. Neste dia, que é a Páscoa do Senhor, que é o 14º dia, que é o 14 dias do mês de abril, hoje, dia 6 de abril. E
nós estamos aqui falando da tua crucifixão, onde o Senhor foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, Pai. Eu peço que o Senhor coloque nos umbrais de todas as famílias que aceitaram o teu sacrifício, protegendo e os guardando, Pai. Eu não só peço pela minha. Ontem, Jesus, um pastor, esteve aqui no culto e ele, na oração final, ele pediu para que o Senhor colocasse o teu sangue nos umbrais dessa porta. E agora eu peço, Senhor, para que o Senhor coloque o teu sangue nos umbrais de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa sala. Que o Senhor coloque o teu sangue sobre todas as nossas vidas, Pai. Porque se nós somos selados com o teu sangue, nós veremos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que lindo, Pai. Que lindo, que momento emocionante. Queria pedir, Pai, que o Espírito Santo de Deus, teu Espírito, nos preencha, nos ilumine. Que o Espírito de Deus, hoje, através de Jesus, esse sacrifício, que lindo, esse amor que nos mostra a vida eterna, que Ele conecte a gente na luz de Deus. E essa luz nos encha, Senhor. Encha nosso interior. E abra nossa mente. Que tua palavra mude tudo. Transforme. E traga com essa grande voz a intimidade com o Pai. Amém. E nos transforme em um só com o Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Ao ver a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos veem as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Acreditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus.
Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. E agora chegou o momento. Nós podemos partilhar o que o Espírito Santo falou no nosso coração, fazer perguntas, dar um testemunho. Eu sei que nós estamos todos, assim, impactados com essa mensagem. Mas, se o Espírito Santo está falando com você, não deixe de partilhar conosco, porque um testemunho é o momento que a gente glorifica o nome de Deus aqui nessa terra. Alguém gostaria? Levante aqui a sua mãozinha. Muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia. Pode abrir seu áudio e partilhar conosco. Hoje o Espírito Santo tá falando comigo e eu estou tão falante hoje. Meu Deus. Amém. Amém. César, que lindo, que emocionante, olha como eu estou feliz, como eu estou contente, estou com um contentamento assim incrível. É tremendo. Eu queria compartilhar com vocês hoje, é um resumozinho de eu tive no Renovo, que eu encontrei César lá, e o Espírito Santo, vocês vão ver que não foi eu, foi o Espírito Santo que me iluminou e me disse o que eu deveria falar. Eu quero compartilhar com vocês. Não é tão longo, mas eu vou tentar ser breve. Mas queria que vocês abrissem seus corações para ouvir a palavra, porque é uma palavra tão... Sabe um coração de criança? Pronto, essa é a palavra. Então, eu vou ler aqui para vocês. Há 1 ano atrás, eu vivenciei um milagre de Deus em minha vida. O Senhor me curou do dia para a noite, do álcool e do cigarro. Em seguida dessa cura, Deus me mandou de volta ao meu lar. Só fui descobrir muito tempo depois o que significava voltar ao meu lar, o que é muito diferente de voltar à minha casa. A casa é o meu corpo, a alma, minha mente, e o lar, o meu espírito. E assim, sucessivos milagres aconteceram, meus olhos espirituais foram abertos e comecei a enxergar muitas coisas e eu via Deus com muito mais facilidade. É como se tivesse aberto um canal de comunicação, e nessa comunicação Jesus me disse que eu teria um encontro com Ele no Renovo. Eu só não sabia como, quando e o que ia ser. E lá no Renovo, eu aprendi que o perdão libera graças, mas não é fácil perdoar do fundo do seu interior. E precisamos agradecer a tudo, as coisas boas, as coisas ruins. Então, é sempre glória a Deus. Que Deus, incrivelmente, é um Pai cuidadoso, e quando você está com Ele, Ele faz milagres sobrenaturais em sua vida. Olha, Ele vai atrás de você. Como dizem na instância, Ele não abre mão de você. Aprendi que tudo é entre eu e Ele, e mais ninguém. Não precisamos de mais ninguém. Que precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não podemos estar doentes e achar que vamos conseguir cuidar bem de alguém. Amar a si mesmo vem antes de amar o próximo. Que Deus transforma tudo lindamente, de uma forma inimaginável da mente humana. Terra seca em Jardim do Éden, maldição em dupla honra.
que precisamos ficar atentos na nossa hereditariedade e ancestralidade, e que algumas estruturas que são raízes do mal formam barreiras para a entrada do amor. Que precisamos andar pelo Espírito e não pela carne. Quem anda pela carne, o resultado é a morte. Quem anda pelo Espírito tem vida e paz. Aprendi que temos autoridade como filhos de Deus. E que o plano de Deus é a família. Mas não a família tradicional, não só a família tradicional, pai, mãe, filhos, e sim o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Aprendi que somos todos irmãos em Cristo Jesus e por isso devemos nos amar. E eu amo vocês. Nunca abracei tantas pessoas como desconhecidas como abracei lá e quero abraçar ainda mais. Quero abraçar. Aí eu vou colocar da minha palavra agora. Quero abraçar todos vocês. Aprendi que é no nosso deserto que a aprendizagem vem com força e nos forja como soldados de Deus. Que todos nós temos um propósito original e que ele é lindo. Precisamos descobrir nosso propósito original e isso é você e Deus. Que Deus fala com cada um de nós no seu interior, mas o vento sopra onde quer. Aprendi que Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Que nosso interior é um universo incrível e profundo, que o pecado quer se esconder de nós mesmos, mas quando buscamos e encontramos a Jesus, e Ele que encontra a gente, o Espírito Santo conecta através de Jesus a Deus, e Deus, sendo luz, nos ilumina o nosso interior e expande a luz, espantando assim as trevas. Foram tantos aprendizados, perdão, herança, legalidade, paternidade, identidade, corpo, alma, espírito. Aprendi que sem a palavra de Deus são palavras ao vento. Que Deus é luz, amor e espírito. Que o Pai apaga tudo, renova, renasce, ressurge, nascemos de novo, como nos entregamos a Ele. E assim voltamos à origem. Precisamos lutar com nossa carne para seguirmos e sejamos semelhantes a Cristo Jesus no caminho da santidade. Aprendi que precisamos permanecer nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Permaneça em mim. Isso foi um encontro que eu tive e no segundo dia, na estância, entreguei meu corpo, a alma e espírito a Jesus. E no terceiro dia após eu ter entregue, foi tão lindo, tão emocionante. Era um trono branco como marfim, uma escadinha também de marfim, uma luz, um branco que não tem descrição da palavra humana. E Jesus estava lá em pé, de braços abertos, esperando que eu o abraçasse. Ele sabia que eu ia correr para apertar muito ele. E eu corro e dou aquele abraço apertado, que para mim durou uma eternidade. Ele olha para mim com um sorriso extremamente carinhoso, volta a se entrar no trono e pergunta: o que trazes? Eu me prostro diante da sua glória e respondo: eu não trago nada. Vim me devolver, pois sou seu desde o ventre da minha mãe. Que Jesus tenha esse encontro com vocês, meu irmão.
minhas irmãs, e que mostra o amor que Ele nos deu, que nos deixou para termos essa vida eterna com Ele. Amém. 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 Obrigada, Gustavo, por essas palavras, pelo testemunho. E é o que eu disse, né? Quando a gente testemunha, a gente glorifica o nome do Pai aqui nessa terra. Amém. Nós estamos mostrando o que Deus pode fazer por nós e Ele quer fazer. É só nós nos entregarmos. Muito obrigada pelas suas palavras. Mais alguém gostaria de falar? Eu não vejo aqui nenhuma mãozinha levantada. Nós estamos aqui ainda a reter tudo aquilo que ouvimos. E eu queria lembrar que esse vídeo está gravado no YouTube para que a gente possa rever, para que a gente possa estudar novamente, porque é muita profundidade, é muita informação. E não só para nós, mas nós precisamos também passar para outros. A Cési falou comigo uma vez que a gente só aprende quando a gente ensina. E nós precisamos espalhar essa verdade. Para a honra e glória do nosso Deus, o Espírito Santo nos dará poder para falar como a Cési falou aqui. Nós vamos espalhar essa verdade para outros que precisam ouvir sobre o amor de Jesus por nós. Amém. Então, nós vamos partir para o final. Sim. Só fiz um pedido aí no chat para a Cési explicar para nós sobre o mês de Abib. Sim, isso. Parte de março, parte de abril, só para a gente entender direitinho, porque hoje é o 14º dia, 6 de abril, né? Então, eu queria entender direitinho sobre isso. Eu peço desculpa, eu vi sua pergunta e acabei esquecendo de perguntar, porque quem está assistindo pelo YouTube não consegue ver o nosso chat, né? Então, a pergunta da Cris para a César explicar um pouquinho sobre o calendário, sobre o mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico. É o primeiro mês do calendário que Deus deu para os seus filhos, né? E hoje é o 14º dia do primeiro mês, do mês de Abib. E é por isso que hoje é o verdadeiro dia da Páscoa, o dia da verdadeira Páscoa. Você pode explicar um pouquinho, César, para nós, por favor? Posso, claro. Então, eu queria, dizer ao Gustavo, assim, que foram tantos pontos, assim, que você disse, e foi bem profundo, sabe? Ver, principalmente esse momento que você chega para Deus e diz, não, eu só vim devolver. É porque nós somos o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, e nós precisamos fazer essa entrega. E é essa entrega que nós precisamos fazer diariamente. Senhor, eu estou aqui, devolvendo tudo para o Senhor. E essa é a troca que você faz com Cristo. É entregar tudo. Sou teu, inteiramente teu. Louvado seja Deus. Então, Cris, é assim, olha, é muito simples, mas também dá esse bug, né? Porque no calendário judaico, a metade do mês de fevereiro, então do dia 15 de fevereiro em diante, até dia 15 de março, é o último mês de fevereiro. Então, metade de fevereiro, metade de março, fevereiro. Metade de março, metade de abril, primeiro mês, abril. Metade de abril, metade de maio, segundo mês. Metade de maio e metade de junho, terceiro mês. Então, tem essa diferença. Então, o calendário nosso pega, né, faz esse abril inteiro. E o do judeu é metade de março, metade de abril. E assim sucessivamente, todos os meses. Então, junho, metade de junho, metade de julho, é ali o sexto mês. Metade de julho, metade de agosto é o sétimo mês. Metade de setembro, metade de setembro e metade de outubro é agosto, né? Aí você vem aí vai dando os meses certinhos, mas é metade, porque eu já me confundi onde eu parei ali. Então, você pega metade de um mês e metade do outro e dá um mês, entendeu?
Então, março, porque fevereiro, então, fevereiro é metade de fevereiro e metade de março. Porque metade de janeiro faz parte de dezembro. Ok? Então, é assim, ó, 15 dias de diferença. Eu sou muito visual, E aí, você tem, você joga no YouTube, calendário judaico, metade, que aí eles fazem um círculo. E ali você tem você consegue visualizar melhor isso que eu estou explicando para você. Tá bom, obrigada, Césia. Porque, assim, não tem outra resposta. É isso, é metade de um mês e metade do outro. Entendi, obrigada. Por nada. Ok, obrigada, viu, Cris, pela sua pergunta, porque isso é importante. É importante a gente entender porque o nosso calendário foi todo mudado, né? O calendário de Deus permanece o mesmo, porque a palavra de Deus não muda. Mas o nosso foi todo mudado, porque a gente usava o calendário judaico e ao longo do tempo a gente já sabe que foi modificado. E é importante entender, diz, Césia. E aí tem um detalhe, né? Porque assim, por que assim, hoje é dia 6, é o 10º? Porque assim, veja que eles foram colocando 5 dias a mais no calendário. Então, o nosso 365 dias. E o calendário de Deus são 360. Então, existem 5 dias a mais ao longo desse ano, e aí vai fazendo essa confusão. Além de ter essa questão dos meses, porque eles dividiram os meses, né? E também colocaram 5 dias a mais. Obrigada, Césia, obrigada pelo esclarecimento. Nós precisamos realmente entender isso. Amanhã eu espero que estejamos aqui juntos novamente para a honra e glória de Deus. E agora nós vamos terminar com uma oração. Quem poderia orar por nós, conosco, por favor? Iafo, você quer falar? eu tinha levantado a mão para fazer a pergunta, acho que você não viu. Não vi, desculpa. Então você faz a pergunta e depois você ora, pode ser? Pode sim. Obrigada. Césia, quando a gente vê essa mudança, né, no calendário, eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que tem que ficar claro, né, para os nossos ouvintes aqui na sala, no YouTube, as pessoas que vão ouvir mais tarde. Por que houve essa mudança? O intuito era que as pessoas perdessem as datas das festas para que elas não compreendessem dentro da mensagem das festas que Deus deixou ali o momento da volta de Jesus, porque se você altera tudo, as pessoas não sabem mais qual né, aí o jubileu, né? Se perderam no tempo, né? Então, essa alteração que Satanás fez no calendário de Deus era para que as pessoas não compreendessem dentro das festas em que tempo nós estamos? É isso? Sim, sim. Então, só um detalhe, né, Elô, do que você está falando, por exemplo, as pessoas acham que nós já passamos do ano 2000. E Satanás, ele vem sempre com um engano, né? Então, por exemplo, se colocaram aí um clichê, né? 1000 passará, mas 2000 não chegará. Porque lembrando que quando Jesus morre, ele morre no ano 4000. Então, do Éden até a morte de Cristo, e esse ano 4000 não existe dúvida para os católicos, para os protestantes, né, para os judeus, porque os judeus têm Jesus como um profeta, e eles sabem que o ano que ele morreu foi o 4000. Ok, então há uma concordância no ano que ele morre, ok? Só que então da morte de Jesus, que é o ano 31 do calendário gregoriano, então no calendário judeu é o ano 4000, no gregoriano é o ano 31. Então, do ano 31 para o ano 2023, porque aí nós estamos no ano 2023, mas eles acrescentaram 5 dias a mais no calendário de Deus.
e nós não chegamos no ano 2000 ainda. Então, por isso que a gente tem que entender. O que Apocalipse diz? Que os sábios entenderiam, né? Então, nós não chegamos no ano 2000. Por quê? Por que Satanás colocou isso? Porque ele coloca assim, né? 1000 passará e 2000 não chegará. E as pessoas pensavam que o fim do mundo seria no ano 2000. Só que o que aconteceu? Chegou o ano 2000 e nada aconteceu. Então as pessoas dizem assim, isso é balela. Eu já ouvi isso antes. E ele quer pegar o máximo de pessoas nos enganos dele. Então ele diz assim, já ouvi isso, que é o fim do mundo, e foi nada o fim do mundo. Então ele faz essas confusões, para que nós nos percamos no tempo. E a outra coisa é para que nós não compreendamos a profundidade da palavra e que fica assim, tipo assim, não, isso está escrito, mas não acontece. Então, tipo assim, para que entenda que tudo é balela, entende? Então, essas são as artimanhas dele. Então, é para descrer, né? É para a gente descrer na palavra do Senhor. Né? Se ela não se cumpriu, isso aí não vai se cumprir nunca. E hoje, nós estamos em qual ano? Já que você falou que não estamos no ano de 2000. Então, aí a gente precisava estudar, né? Estudar, pegar do ano 31, aí você tem que diminuir 5 dias, e aí não dá para a gente fazer aqui assim, né? A gente precisa estudar. Bom, então, ok, está respondida, né? Eu acho que essa dúvida vai ajudar muitas pessoas, né, a entender a importância, né, aí da festa da Páscoa e de todas as festas que a gente encontra na Bíblia. E, sabe, César, nada é por acaso, né? E eu estava aqui pensando, quando eu te convidei, né, para estar aqui fazendo essa semana, eu falei, Deus, isso é muito maravilhoso. Nada é por acaso. Deus queria que você falasse, porque não era para você falar, era para a Belinha estar falando essa semana, né? E Deus muda. Deus muda as pessoas, porque era esse assunto que ele queria que falasse exatamente essa semana e hoje. Porque Deus quer nos ensinar, através da festa da Páscoa, a importância do seu sacrifício. Deus tem muitas coisas a nos ensinar essa manhã, né? E eu estou aqui com o coração radiante por essa semana, por essa mensagem, e como que Deus muda a mensagem e muda o mensageiro, né? Não é por acaso que o Senhor que te trouxe, porque não é a gente, né? É Deus que coloca no nosso coração quem a gente deve convidar, porque Deus sabe que aquela pessoa vai ser usada daquela forma. E eu estou grata a Deus, porque eu senti essa semana que foi o Senhor, com todo carinho, ele te trouxe para falar sobre esse assunto, exatamente no dia da Páscoa. Amém. Né? Então, Deus Quando confirmando. você me convidou, Elo, assim, você não sabe, mas eu tinha feito um compromisso, né, com o Senhor, porque esse é o momento que eu tenho separado, assim, para a família, né, a parte da manhã. Então, assim, é um momento porque assim, eu vou me doando o dia inteiro, né, à noite, os estudos, as igrejas, porque tem várias igrejas que tem o culto na terça, na quarta, eu vou ali pregando, mas a parte da manhã eu realmente tenho priorizado de estar com a família. Só que, assim, na hora que você me fez o convite, eu disse, pai, mas esse é um momento que, né, é um momento do meu esposo, foi um pedido dele, e assim, ele é tão maravilhoso, né, com o meu ministério, e aí eu disse, não, é o momento de priorizar, e aí, só que Deus falou claramente assim, essa semana é você, aceite. E aí, quando Deus manda, né, porque foi o Senhor que me fez voltar para estar, né, no momento onde as crianças vão para a escola,
né, do nosso culto, de estar ali com a família, né, que é exatamente o momento aqui da sala. Então, só que Deus me falou exatamente assim, porque eu lembro que eu perguntei uns dias, eu lembro, e aí Deus disse, essa semana é você. Eu disse, ok, Senhor. E aí eu te disse, tá bom, amiga, eis-me aqui. É Deus confirmando nos nossos corações aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Louvado Sim. seja Deus, né? Porque o calendário é de Deus, a agenda é de Deus, e nós somos inteiramente de Deus, como disse o Gustavo aqui, né? Nós vamos até ali para devolver a nós mesmos. E é muito bom quando a gente se coloca nas mãos do nosso Criador. Então, eu louvo a Deus, né, por esse momento, porque Ele tem muitas coisas a nos ensinar e Deus está com pressa. Deus está com pressa que você esteja preparado. E é com esse sentimento que nós vamos aqui orar, né? Nós vamos terminar, então, esse momento com uma oração. Vamos, então, orar. Elô, Oi. Elô, só um detalhe, assim, né, disso que você está falando, só para ficar muito claro, porque lá no início, não sei se você ouviu, eu mostrei em Gênesis 7, verso 11, e mostrei Gênesis 8, falando sobre os 150 dias, o 17º dia do segundo mês, o 17º segundo do sétimo mês, que são 150 dias, que o calendário de Deus são 30 dias. E se você pegar todas as profecias, elas só se encaixam em 360 dias. Então, Daniel, Apocalipse, né, 1260 anos, 42 meses, 3 anos e meio, elas só encaixam e só batem se for 360, não 355. Obrigada, Cési. Ficar claro isso assim na nossa mente. Não, isso é muito importante, né? Na hora que nós formos estudarmos, né? A gente compreender que o calendário de Deus, então, é 360 dias, né? E não 365, né? Que é o nosso calendário hoje que a gente utiliza na nossa era. Louvado seja Deus, porque Deus está com pressa que estejamos preparados. Como é bom sentar aqui no banquinho da escola de Jesus Cristo. É isso aí que Jesus quer de nós, Ele quer nos ensinar. E com esse sentimento, Amém. então, nós vamos encerrar esse momento de oração. Oremos, então. Bondoso Deus, nós estamos com o coração aqui cheio de alegria, porque o Senhor preparou esse momento para todos os participantes aqui da sala da consagração. Nós sentimos, Senhor, que o Senhor está com pressa de nos ensinar, de nos preparar, para que nós possamos compreender o que significa o sacrifício da Páscoa, o verdadeiro. Senhor Jesus, o Senhor está nos ensinando a separar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que Satanás construiu ao longo das eras e aquilo que é o real, o que é o verdadeiro. Por isso, ó Deus, aqui tem um pequeno povo, mas esse povo quer ser fiel a Ti. E o Gustavo agora nos ensinou tanto essa manhã. Ele foi ali para devolver a Ti o próprio eu. Ó Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor mate o nosso eu, para que nós possamos, Senhor, fazer verdadeiramente a Tua vontade. Que nós possamos nos amar uns aos outros, nos perdoar e, sobretudo, Senhor, fazer a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa manhã. Nos ensine, Senhor, continue a nos ensinar, porque queremos estar prontos para o dia que Tu voltar nas nuvens dos céus. Eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta para poder viver contigo por toda a eternidade. Que esse seja o sentimento de todos os meus irmãos aqui da sala. Prepare-os e ajude-os a tomar uma decisão ao teu lado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fica conosco neste dia. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse dia, por esse culto. Agora que já estamos alimentados espiritualmente, nós vamos começar as nossas atividades seculares.
Eu desejo um bom dia a todos e espero vocês aqui amanhã para mais um dia de estudo e oração. Um beijo, um abraço e até amanhã. Começa que horas, minha irmã? Desculpa, às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã daqui de Portugal. Até amanhã. Ok, muito obrigado. Até amanhã, pessoal.